Boa tarde, sejam todas bem-vindas a esse encontro super especial, que é o encontro sobre a ansiedade nas crianças. E eu fiquei assim muito reflexiva na hora de montar toda essa apresentação, porque eu queria trazer alguns pontos que faz muito parte da saúde integrativa, que é justamente a proposta do encontro, né? É a gente trazer como que a gente, como mãe, pode ajudar os nossos filhos na ansiedade e, obviamente, linkando isso com os óleos essenciais, a aromaterapia, mas olhando para a criança como um ser integral no corpo, na mente, nas emoções. Então, por isso que dentro da é uma perspectiva, né, dentro da saúde integrativa. E aí, a primeira coisa que eu senti de trazer aqui é que, assim, eu recebo, como sou aromaterapeuta personal, eu recebo bastante mães que se conectam comigo querendo saber como que os óleos essenciais podem ajudar elas a melhorar a saúde da família toda, né? Tanto do corpo quanto da mente, emocional e tudo mais. E muitas vezes eu ouço as mães me procurarem e falarem, Thaís, meu filho, minha filha é ansioso, é ansiosa. E tem algum óleo para isso? Como, né? Quais são as suas recomendações? E sempre que eu começo a conversar com essa mãe, eu sempre busco que ela faça uma autorreflexão se ela é ansiosa, né? Porque é muito improvável que uma mãe que não é ansiosa e que tem um ambiente não ansioso, não só a mãe, né? Mas a estrutura familiar, as pessoas que a criança convive, o círculo íntimo das crianças, serem de pessoas que estão gerenciando bem a ansiedade e a criança ainda assim é ansiosa. Né? Não que não possa acontecer, mas é improvável, porque existe uma conexão muito forte entre a mãe, né, especialmente até os 7 anos, com a filha, o filho, e também a conexão da criança com a casa dela, com a escola, com o ambiente onde ela está inserida. Então, a primeira pergunta que eu queria deixar aqui para vocês é: o que, que você está compartilhando com o seu filho? E aí é um ponto de reflexão aí para cada um, né, dentro do que você tem de realidade na tua vida. E aí eu queria trazer dois pontos aqui. O primeiro é que, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, né, eu fiquei pesquisando bastante coisa antes de trazer aqui para vocês, e ela, né, prevê que em 2030, que está logo aí, né, os transtornos mentais, né, e doenças mentais, e a ansiedade está inserida como uma doença mental, ela vai ser uma das principais causas de morte. Então, ou seja, é uma coisa que está muito em evidência, né? A gente sempre traz aí alguns números, e o Brasil é um país muito recorde em número de pessoas ansiosas, então isso é uma realidade do nosso país, e, consequentemente, as nossas crianças estão indo, né, seguindo esse caminho. Então, por isso que eu quero trazer isso. E, além desse olhar, eu quero trazer nesse encontro de hoje um processo verdadeiro de avaliação, sabe? Da avaliação da criança, da avaliação nossa, como mães, né? Aqui a gente está falando somente mulheres, então, nesse olhar de mãe, de mulher, como que a gente está se relacionando com a nossa ansiedade. E aí, para quem ainda não me conhece, acho que online aqui, todas as meninas que estão comigo, obrigada, gente, pela presença de vocês aqui online. É muito bom poder gravar um conteúdo, falar de um tema tão importante e expor, né, todo esse emaranhado de conhecimento, porque eu sou farmacêutica bioquímica, então eu tenho bastante conhecimento técnico em relação ao corpo, né, e em relação a drogas. Porque o que, que a farmácia estuda, né? O farmacêutico bioquímico, ele estuda a farmacocinética do ser, né? E o que, que é essa farmacocinética? É como que nós, seres humanos, processamos
os compostos ativos, as medicações, e como que as medicações agem no nosso corpo. Então, o farmacêutico, ele estuda corpo e estuda drogas, né? Drogas num lugar de compostos químicos ativos, com ações terapêuticas. Então, eu, obviamente, tenho todo esse olhar, né, técnico. Eu sou aromaterapeuta, então a minha jornada de vida me expôs aos óleos essenciais bem na época da minha gestação. Então, os óleos essenciais, ele se tornou um estilo de vida para mim quando eu me tornei mãe. Antes de me tornar mãe, ele não fazia parte da forma como eu cuidava da minha saúde. Fazia parte de como eu cuidava das minhas emoções, né? A aromatização da minha casa, mas não como a minha farmácia, como eu cuido dos meus filhos, né? E quando isso chegou nesse lugar de como que eu cuido dos meus filhos, eu me tornei uma mamãe natureba e criei um clube, né? Que é um clã de mulheres mães que querem saber como que as soluções naturais, como que os óleos essenciais podem ajudar elas a usarem na rotina para criar filhos fortes, saudáveis e livres de medicamentos sintéticos, porque é isso que eu tenho de resultado, né? Hoje eu tenho 2 filhos, eu tenho a Lua e o Kai, e nenhum dos dois, a Lua já tem 5 anos, o Kai tem 2 anos, e eu nunca precisei usar nenhuma medicação sintética neles, porque os óleos essenciais, entre tudo que a gente já atravessou juntos, né? Porque uma criança de 5 anos já teve 1000 vezes tosse, catarro, febre, alergia, dor de barriga, né? Graças a Deus, os meus filhos são muito saudáveis, e graças a Deus, e graças ao nosso estilo de vida, porque é muito o que eu vou trazer aqui hoje pra gente, sobre como que o estilo de vida impacta na nossa saúde física, mental, emocional e até espiritual. Eu sou consultora da doTERRA, então tem pessoas que são minhas clientes da doTERRA, tem Mamãe Natureba online e tem clientes da doTERRA, então você pode se conectar comigo também sendo minha cliente, né? É, Se você já usa os óleos essenciais, você pode me seguir no Instagram e no YouTube. Inclusive, essa aula aqui vai subir para o YouTube, então você vai conseguir ouvir de novo, encaminhar para alguma mãe que não está online, né? Esse horário que a gente está gravando é meio da tarde. Não é todo mundo que tem essa disponibilidade de, no meio do dia, parar e conseguir ouvir um conteúdo que diz respeito à sua própria qualidade de vida. É muito louco isso, porque isso deveria ser nossa prioridade, mas dentro da nossa vida, né, dentro da mulher moderna, muitas mães estão trabalhando agora, elas precisam, né, fazer a provisão, e aí elas não têm tempo para olhar para isso nesse momento. Então, por isso que a gente grava, e aí você pode ouvir depois, mais rápido, como fizer sentido para você. E se você já usa os olhos, você pode me seguir nas minhas redes para você ter mais informação, porque eu compartilho bastante. E se você ainda não usa os olhos, fala comigo que eu te ajudo a você se tornar uma pessoa que tem os óleos essenciais e também se tornar minha cliente. Recentemente, nós fundamos a Naturelli. A Naturelli é a minha marca de produtos naturais com óleos essenciais também, né? Não são só óleos essenciais como ativos, mas grande parte dos nossos produtos, todos os nossos produtos têm óleos essenciais. Então, hoje você consegue ter meus produtos através da Naturelli.Brasil, pode olhar o Instagram deles também. E aí lá a gente tem os cremes, os perfumes botânicos, o kit Mamãe Natureba. Então tem um monte de conteúdo que você pode seguir, produtos que você pode usar. Qualquer interesse é só você me chamar no Instagram, que a gente vai conversar, e aí você vem pro WhatsApp e a gente entende como que eu posso te ajudar. E aí aqui era a apresentação da Ellen, a minha amiga pessoal. A Ellen é a pediatra dos meus filhos, né? Ela é médica pediatra integrativa. A Ellen também é coordenadora de uma ONG que chama Por um Sorriso. Acho que tá cortado, né? Depois eu vou até olhar por quê. Mas e a Ellen tem uma visão integral da criança. Eu amo a forma como ela enxerga a saúde, né? Porque tem muitos médicos ainda que não estão conectados com essa nova perspectiva. E a Ellen, né, é uma mamãe natureba também, usa muitos óleos essenciais no Rudá, que é o filho dela que está na foto. E infelizmente ela está num plantão e não conseguiu estar aqui presente. Mas a gente vai fazer de novo esse encontro com uma outra perspectiva para a Ellen poder fazer todos os comentários que com certeza vão agregar muito. Eu sinto muito falta dela, inclusive nesse momento.
mas já tem muita coisa aqui para a gente conversar que vai com certeza te ajudar muito, tá bom? Então, muito obrigada por quem está aqui online e eu queria primeiro, né, para a gente começar oficialmente, falar sobre como que as crianças mudaram, né? Então, assim, cada vez mais quando a gente nasce uma criança e ela se desenvolve não só mais rápido, mas diferente do que nossas mães, do que os nossas avós. A gente fala, meu Deus, essas crianças parece que só falta nascer falando, né? A gente às vezes até usa essa expressão. Então, a gente precisa considerar que o nosso DNA ele sofre mutações, né? Então, as crianças estão vindo diferentes por uma questão genética, né? Não é só por uma questão de achar. Então, as crianças estão vindo sim com uma energia diferente, as crianças estão vindo sim com a energia do futuro. E aí, às vezes, eu fico me questionando: a gente tem tantas crianças com diagnóstico de hiperatividade, enfim, vários diagnósticos, e será que essas crianças precisam se enquadrar a nossa perspectiva? Ou será que essa é o novo futuro de como as pessoas vão se comportar? Vão ser pessoas que realmente têm um ritmo mais acelerado de fazer as coisas, porque simplesmente nós passaremos por uma transformação, né? Então, isso é uma coisa que eu fico refletindo muito. E essas mudanças nas crianças, elas são mudanças bioquímicas. Gente, existe mudanças na estruturação neurológica, endócrina, metabólica. Então, ou seja, a criança, ela vem, sim, hoje com uma estrutura que pode ser uma nova era, né? Então, muito importante a gente olhar para isso. Essas crianças, especialmente as crianças que nasceram de 2012 para cá, e eu acho que até antes, assim, elas são crianças com alta energia vital. E isso geralmente está muito conectado com a conexão espiritual delas. Tem muita criança que já fala algumas coisas que você fala, meu Deus, né? Que clareza para expor alguns sentimentos ou algumas memórias que teoricamente não existiram. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. E aí, uma coisa que eu queria falar, né, que tantas crianças estão vindo diferentes, será que esse não é o futuro? Aí uma outra coisa que eu até escrevi aqui para comentar é, até 2050 existe uma previsão de que todas as profissões que existem hoje não vão mais existir. Então, ou seja, tudo que a gente faz hoje, né, óbvio que vai ter algumas atualizações, mas muito do que é feito hoje não vai mais ter. Então, ou seja, vai acontecer uma mudança muito significativa de dinâmica do mundo, de sociedade, de organização. Então, não dá para a gente querer colocar as crianças na caixa de hoje. A gente precisa ter mais sensibilidade em relação a isso. Mas isso não quer dizer que é normal as crianças fugirem da presença e não é normal as crianças não serem crianças, né? Então, isso é um ponto que é muito importante a gente trazer aí para a ansiedade, que é o tema que a gente está falando, né? E aí, olhando um pouco para um conceito, a gente vai falar sobre o que é, quais são as causas, como que é o diagnóstico e como ajudá-las. Falando do que eu ia pedir para que a Ellen, né, falasse isso com olhar de médica, mas aqui está um conceito, né? Então, a ansiedade é uma coisa normal do ser humano e que ela serve para proteger a gente de um perigo em potencial. Então, por isso que a gente fala dos homens das cavernas, né? Quando eles estavam ali tensos, se ia vir um bicho para atacá-los. Então, eles ficavam ali naquele estado de tensão. Então, isso é uma coisa natural. Onde que mora o problema? Quando isso fica fora do controle, quando isso fica aumentado, quando você está aí sentindo isso o tempo inteiro, porque precisa ter um momento de relaxamento também. Mas isso não deixa de ser uma característica que trouxe o sucesso mesmo, né, para a perpetuação da nossa espécie. E aí, pensando nas causas, né, eu queria fazer uma outra pergunta. Gente, está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Me fala se está tocando aí, como que vocês estão sentindo isso que eu estou falando. Eu estou de olho aqui no chat, então eu consigo super responder vocês. E me diz, tá? Interajam comigo. Eu gosto de saber como que está sendo aí dessas informações. Beleza? Me contem. E aí, então, a pergunta que eu faço agora é: qual é a sua rotina? Né? Então, assim, todo mundo sabe que o uso exacerbado de tela, a ingestão de açúcar, de farinha, até de carne vermelha,
pode trazer bastante alterações bioquímicas. E essas alterações bioquímicas, elas refletem aonde? No nosso sistema endócrino. E aí, o que que tem a ver aí quando você fala de hormônio, de sistema endócrino? Quando você fala da ansiedade, o hormônio que a gente olha com atenção é o cortisol, né? Que é o hormônio do estresse. E aí você fala assim, nossa, por que que essa criança está ansiosa? Ah, vamos olhar para a bioquímica do corpo dessa criança. Essa criança está produzindo muito cortisol. E se ela está produzindo muito cortisol, o que que faz um corpo produzir cortisol? É quando você tem um estresse intenso, é quando você não tem uma boa alimentação, é quando você não tem um sono adequado, restaurador. Então, ou seja, se você olhar para o que causa a elevação do cortisol e, consequentemente, a ansiedade, você vai ver que isso tem a ver com rotina, né? E aí eu quero trazer muito a visão da epigenética, que eu sou completamente apaixonada pela epigenética. Eu sinto um chamado para falar de epigenética mesmo. E a medicina do estilo de vida, eu amo esse termo, né? Eu acredito que o ambiente é completamente capaz de alterar tudo que a gente tem no nosso corpo, na nossa saúde, né? Eu acredito muito que a cura está dentro da gente, então olhar esse olhar interno, né, faz toda a diferença também. E aí, quando você olha para a tua rotina, e aí é um questionamento que eu te faço, você vê uma rotina que contribui para a baixa produção de cortisol, ou você vê uma rotina que contribui para a alta produção de cortisol? Se hoje você identificar que na tua rotina você está dando gatilhos para alta produção, você precisa estabelecer uma nova rotina. Uma rotina onde você tem um sono restaurador, onde você tem uma alimentação adequada, onde você tenha mais atividade física, onde você tenha mais contato com a natureza, onde você tenha mais tempo de silêncio, de meditação, menos uso de tela. E isso, gente, é um desafio para nós mães modernas, porque quantas vezes e eu falo nesse lugar, tá? Assim, quantas vezes é mais fácil eu pegar as crianças da escola que elas estão super agitadas, dar um celular na mão de cada uma delas e vir na paz dirigindo para casa e, tipo, em silêncio. Agora, é muito mais difícil quando eu tenho que pegar elas e ficar conversando, lidando, cadeirinha, uma bolachinha, uma fruta, e como foi, e me conta alguma coisa, e trocando com elas. E eu falo mais difícil, especialmente no lugar de você tipo, muitas vezes está com a cabeça tão cheia. Você está pensando no projeto que você vai fazer, você está pensando no curso que você vai lançar, está pensando como que está a sua equipe da Doterra, estou dando a minha, né? Estou pensando na Naturelle, estou pensando no que a gente vai jantar, estou pensando que não tem calcinha para a lua, estou pensando que cadê o Rafa e já chegou a chave, a comida. E aí você fala, meu, é mais fácil ficar todo mundo em silêncio para eu gestar esses pensamentos. E aí aonde que a gente tem que mudar? Na presença. Porque se você está presente a hora que. Eu falo por mim, eu busco as crianças. Se eu estou ali presente com eles, olhando no olho, conversando, lidando com eles, o que, que vai acontecer? Eles vão ficar muito mais conectados comigo positivamente. Porque não tem jeito. Se você está ali no celular, você não está on, você está no celular. Eu falo, por exemplo, nós como mães, eu trabalho muito no celular, então tem várias vezes que eu tô junto com os meus filhos, mas tô mexendo no celular. Eu não tô ali, eu tô mexendo no celular. Eu tô olhando, tô, né? Pelo menos eu tô podendo olhar, ver o que que eles estão fazendo, mas muitas vezes eu não tô nem ouvindo, né? Acontece isso com vocês, gente? Me falem. Interajam comigo aqui, por favor, né? Então, muitas vezes, você, tipo, é mais fácil, né? E aí, o que que tem que fazer? Estabelecer uma rotina de criar memórias. O que que é a rotina de criar memórias? Uma rotina de estar presente. A gente só cria memória quando a gente está presente, né? E aí vem a dificuldade. Só que tem uma boa notícia: as crianças são muito adaptáveis. Então, mesmo que no começo você não dá a tela, ele vai surtar, 2, 3 semanas é o suficiente para ele se adequar. A gente fala que 21 dias é o tempo que a gente consegue, tipo, entender que, pô, essa é a minha nova rotina, desde que você faça isso todos os dias. Mas nas crianças isso é ainda mais fácil. Então, 2, 3 semanas nas crianças já ajuda. Então, qual é o ponto? Não desistir.
a dificuldade de manter essa rotina de presença. Então, é o olhar, né, para a gente, para nossa rotina. E aí, gente, eu queria falar aqui o que, que eu quero convidar vocês para conversar agora, né? Falando sobre tudo isso que é o que a gente está falando, sobre saúde integrativa, corpo, mente, emoção, espírito, falando sobre epigenética. O que que é a epigenética? Ele fala que o seu estilo de vida, por exemplo, dois filhos, que os dois têm os pais, tipo, com alguma doença pré-existente, uma diabetes, uma pressão alta, alguma coisa assim. Tipo, os filhos, os dois filhos, se eles forem criados cada um numa realidade diferente, um filho que tem atividade física, alimentação saudável, meditação, estuda, produz, e o outro que fica o dia inteiro no videogame comendo hambúrguer e tomando Coca-Cola, tipo, e comendo doce. A chance dos dois desenvolverem a diabetes não é igual. A chance do filho que tem um estilo de vida saudável desenvolver é muito, infinitamente menor. Isso é epigenética. É quando você não coloca a culpa da sua doença na genética, mas sim no seu estilo de vida, né? A Simone está falando que perfeita essa visão. A Amanda também, verdade. Obrigada, meninas, por estarem aqui. Muito bom falar para vocês, viu? E a Esther, que é uma mamãe natureba de classe A, percebo que a ansiedade, e percebo que uma ansiedade de conexão com os pais ausentes é um pedido de socorro, né? Sempre é. E aí, o que eu queria trazer para vocês? Eu sigo um Instagram que eu estou recomendando agora, inclusive, eu até mandei lá no clube, no Mamãe Natureba, um vídeo do YouTube. Alguém conseguiu ver esse vídeo? Eu mandei lá no clube Mamãe Natureba e mandei para algumas pessoas, algumas amigas pessoais também. E é um vídeo da Mirella, que o Instagram dela é Mãe Intuitiva. E o que ela fala basicamente é: a cura da mãe é a cura do filho. E aí, você vai fazer o curso dela, Esther, ela é maravilhosa. Eu sou louca para fazer o curso dela. Eu ainda não sou aluna dela, mas eu desejo muito me tornar aluna dela, porque eu, eu assim, ressoo completamente com tudo que ela fala. E aí, basicamente, o que que ela fala? Que a física quântica, né? Que ela fala de cordão umbilical quântico, é uma coisa que não é todo mundo que consegue, que faz sentido. Tem pessoas que ouvem e vão achar que não é isso. Para mim fez muito sentido. E aí o que que ela fala? Que a física quântica explica a conexão entre a mãe e o filho. E toda a ação do filho é uma reação às memórias e às sensações da mãe. Por isso que quando a mãe fala para mim: ai, Thaís, meu filho é ansioso, eu falo: mas você é ansiosa? Porque se ela falar assim: eu sou ansiosa, eu falo: então provavelmente é por isso que ele também está ansioso. E aí, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sou uma mãe, eu sou uma pessoa. Peraí, que eu vou tomar uma água. Hum. Que por muito tempo eu fui muito prática. E eu sou muito racional também, né? Quando você olha aí o perfil de emocional, racional, eu sou mais racional. E, e para mim, até como farmacêutica bioquímica, eu sempre olhei para a saúde. E a minha faculdade também sempre trouxe muito isso. A ciência moderna, ocidental, ela olha para o indivíduo, tipo assim, só o corpo físico, o sistema respiratório, separado do sistema cardiovascular, separado do sistema digestório, separado do sistema neurológico. Tipo, ela não olha isso tudo junto, né? Muito menos relacionando isso com o que você pensa ou com o que você sente, ou com algo maior espiritual, né? E eu era essa pessoa que olhava para o corpo, o que que precisa? Ah, tá com gripe, é vírus? Olha um antiviral aqui. Eu olhando até dentro da aromaterapia mesmo, não estou nem falando do olhar sintético. Eu estou falando do olhar natural, porque óleo essencial é composto químico, então eu olhava para o ativo, qual é a propriedade terapêutica, qual é a doença, usa esse aqui. Tipo, muito claro para mim.
Só que quando a Lua, a minha filha mais velha, eu tive dificuldade no desfraude dela, e aí eu falo eu, porque a gente cria uma expectativa, né? A Lua desfraudou da fralda do cocô com 5 anos. E eu tava já ficando muito tensa. E eu não consegui ajudar a Lua com os óleos essenciais. E tudo que a Lua viveu até hoje, eu sempre usei óleo essencial. Então, qualquer coisa que acontecia com a Lua, eu usava óleo essencial e dava certo. E aí, quando ela começou a ter dificuldade para fazer cocô no vaso, eu falei, vou usar uma sinergia de óleo essencial que vai dar certo. Eu resolvo tudo com óleo essencial, vou fazer uma sinergia. Só que eu comecei a falar, tá, mas qual é o que está por detrás da criança que está com dificuldade de desfraldar? Eu lembro que na última temporada do Clube Mamãe Natureba, a gente tem uma mamãe natureba que ela também estava com dificuldade do Jean, o filho dela, desfraldar. E eu falava para ela, eu falava, meu, eu não sei, tipo, Fabi, eu não sei, Raquel, não sei como, tipo, porque eu também tô nessa dificuldade. Eu sou uma pessoa que eu olho muito para o resultado. Então, por exemplo, eu sou aquela pessoa que nunca vai contratar um personal trainer que tá gordo. Tipo, sabe, tipo, eu quero. Por que que eu contrataria um personal trainer? Porque eu quero ficar sarada. Então, eu quero um personal sarado. Tipo, eu tenho essa mentalidade, sabe, gente? Alguém pensa assim também? Mas aí, então, tipo, eu falei, meu Deus, né? Tipo, os óleos essenciais não estão me ajudando. Eu não estou conseguindo entender a raiz. E aí, eu participei de uma live dela, e aí no meio da live eu perguntei para ela sobre o desfraude. E aí ela me trouxe que isso estava conectado com o medo da mãe. Aí eu falei, hã? O meu medo tá fazendo a Lua não desfraudar. Aquilo fez um boom na minha cabeça, gente. Eu falei, meu Deus, como assim? Peraí. E aí é bom porque existe um laço, né, espiritual, epigenético entre a mãe e o filho. Existe estudo científico com camundongo que é retirado da mãe e ele fica sozinho, e aí ele fica muito estressado porque ele não está recebendo o convívio materno, e aí ele começa a ficar alto nível de cortisol, começa a ficar estressado. Quando ele é colocado numa nova família, mesmo que não seja a mãe biológica dele, e ele começa a receber carinho, ele já começa a normalizar com a produção de hormônio. Então, a relação entre mãe e filho, independente até de sanguínea, ela é espiritual. E aí eu comecei a ficar muito, né, olhando para isso com um olhar muito. Fazia muito sentido para mim, porque eu falei, cara, tem alguma coisa para além da bioquímica, porque se fosse só bioquímica, eu conseguiria, com uma sinergia de óleos essenciais, resolver o problema da Lua, que era não conseguir fazer cocô no vaso e que estava incomodando ela, né? E aí existe um compartilhamento emocional com a mãe. Então eu comecei a olhar o que que eu estava sentindo. E aí é o que eu pergunto para você. Se hoje você tem um filho que está se demonstrando ansioso, o que que você está sentindo agora? O que que você está compartilhando, mesmo que inconscientemente com ele? E aí, tudo isso é muito conectado através da física quântica, do próprio DNA, a epigenética, tudo isso vai trazendo aí toda uma explicação, né? E aí, uma frase, e tô fazendo esse material já há algum tempo, né? Alguns dias, e aí ontem, antes de dormir, me veio essa frase. Não é sobre culpa, é sobre cura. Porque quando eu vi que a Lua não estava desfraudando por minha culpa, não veio a sensação de culpa num lugar ruim, né? Eu sei que culpa é sempre ruim, mas eu digo assim, veio num lugar de caminho. Que eu falei, peraí, então se tá dentro de mim a solução, tá mais fácil. É só eu achar que não é fácil, porque tá dentro de um caminho de autodescoberta, mas tá dentro de mim. E aí isso foi muito legal. Então, por isso que quando eu tô perguntando para você, mas você tá ansiosa? Mas como que é o seu estilo de vida? Não é sobre te culpar. Eu não tô aqui para falar, ó, você tá errada, você precisa. Não é isso. É sobre você encontrar a cura em você para que você consiga ajudar o teu filho e mudar a geração, porque aí ele também vai carregar essa mudança. E eu falo isso, gente, porque essa frase também me veio muito para trazer para vocês. Somos essencialmente imperfeitos. Porque eu lembro que quando eu comecei a minha jornada como mamãe natureba, e quando eu comecei a minha jornada no clube Mamãe Natureba, onde eu tinha que ensinar outras mães a
como elas cuidariam dos filhos dela, eu coloquei uma responsabilidade em mim de que meus filhos não podiam ficar doentes. Porque como que eu, que sou uma mamãe natureba, tenho filho doente? Olha só, que loucura. E aí eu falei, cara, não, tá tudo certo. Tipo, usar óleos essenciais, ser uma mamãe natureba, não vai controlar tudo. Eu vou fazer com que eu seja com mais autonomia, com mais segurança, que eu consiga resolver, que eu tenha mais percepção, mais sensibilidade, que eu use a minha intuição. Porque a mãe moderna, ela desconectou da intuição, ela ficou terceirizando tudo, escola, alimentação, educação. Então, tá na hora da gente olhar de novo pra gente, para cura, para abandonar as culpas. A Esther até escreveu: a culpa é sempre ruim, ela é uma seta para um caminho mais elevado. Então é exatamente isso. Tipo, não é sobre culpa. Então eu falei: peraí, eu não tenho. Se meus filhos estão doentes, eu não sou a culpada. Desde que eu saiba que eu estou me curando e que, consequentemente, eu vou ajudar o meu filho no processo dele, especialmente até os 7 anos. Depois dos 7 anos, isso, né, de acordo com esse estudo que a mãe intuitiva traz, até os 7 anos. Depois dos 7 anos já fica diferente, que é a primeira infância, exatamente. A Esther escreveu aqui, é na primeira infância. Então, se o teu filho tem até 7 anos, essa conexão é direta. Depois dos 7 anos, a criança começa a se relacionar energeticamente, quanticamente com o pai. E depois dos 14 anos é como se ela não fosse mais criança, olhando por essa perspectiva, né? E aí, legal, gente, o que vocês acham disso? É legal, né? Eu falei, ai, será que isso é muito filosófico, assim, num ponto de vista do que vocês estão esperando? Porque às vezes a gente fala, ai, vamos falar de ansiedade. Ah, então me fala qual é um óleo essencial para ansiedade, eu uso como, que horas, e pronto. Só que não é sobre isso, né? Eu não consigo mais trabalhar desse jeito, gente. Eu vou passar para vocês receitas e óleos essenciais e como que você vai usar. E não é existencial, exatamente, não é só filosófico. E que legal, meninas, que vocês estão gostando. Que legal, fico muito feliz, muito grata, real, por vocês estarem aqui, e especialmente trocando comigo aqui. Tá tudo relacionado, exatamente. Tá tudo relacionado, Amanda Silva, porque acredito que tá tudo correlacionado mesmo, exatamente. E aí, eu fiquei fazendo pesquisas dentro do site do Hospital Albert Einstein, que é uma referência na América Latina, e também dentro de uma intuitiva que eu estou muito conectada. E, Esther, depois me conta como que é o curso dela, porque seremos conectadas aí com a mãe intuitiva também, porque, gente, eu amo o conteúdo dela, acho que vale muito a pena, assim. Eu vejo a mãe intuitiva completamente conectada com o Clube Mamãe Natureba, assim, eu acho que a gente está no mesmo caminho, né? E aí os sinais, né, que o Albert Einstein traz para você saber, né, se o teu filho está demonstrando sinais de ansiedade, alteração no apetite, dificuldade de sono, rendimento escolar, falta de motivação, preocupação excessiva, dor de cabeça, tontura, isolamento social, pesadelos recorrentes, irritabilidade ou apatia. Só que, gente, sinceramente, não dá mais para a gente colocar os nossos filhos em caixinha. A gente precisa ir para além dos sinais, a gente precisa ir para aquilo que está subentendido, a gente precisa ir para a raiz do que ele está mostrando, né? O porquê que ele está mostrando isso. E aí a mãe intuitiva, ela considera a ansiedade nesses comportamentos, né? No âmbito comportamental, que é a criança que está sempre muito agitada, mesmo aquela criança que acorda, vai na praia e depois ela faz uma atividade física e ela vai para a escola e a escola é super construtivista, tem conexão com a natureza e aí ela volta e ela dá um mergulho na piscina e aí a alimentação dela praticamente não tem açúcar e ainda assim ela é muito agitada, então é o ponto de alerta, né? Comportamentos repetitivos de autopunição, né? Então, é uma criança que come muito, é uma criança que rói muito a unha, os dedos, range muito os dentes, tem bruxismo, come cabelo, morde roupa. Então, né, são sinais comportamentais para uma desregulação bioquímica que pode ser diagnosticada como ansiedade. E crianças também que agem como adultos, né? Então, existe as crianças que elas não conseguem ser flexíveis, que elas não conseguem se permitir ser crianças, elas não relaxam, elas estão ali tentando controlar. E isso é atitude de adulto. E a dificuldade de adaptação em mudanças. Então, aquela criança que, tipo, tudo é muito. É...
A Ellen acabou de mandar aqui. Deixa eu vou escrever aqui para ela, se ela quiser entrar, fica à vontade. E aí, que pena que a Ellen é uma. A gente vai conversar muito sobre isso, vamos ver se ela vai entrar. E aí, ela acabou de me mandar, amiga do céu. Então, ela tá on agora. E a dificuldade de adaptação, né? É, ela até mandou amiga, foi um dos meus piores plantões da vida. Bom, eu vou falar para ela ficar à vontade. Fica à vontade. Como se sentir. Tá na paz. E aí, Peraí que eu já vou me desconectar aqui, tá? Claro. Ela mandou, amiga, será que a gente não consegue remarcar um bate-papo para eu complementar? Com certeza. Já mandei para ela, claro, né? Quem quer um bate-papo com a Ellen? Gente, a Ellen é incrível, né? Esther, por isso que eu não te respondi também, né? Que eu sei que a Esther pediu uma reunião com a gente depois, mas eu não te respondi porque eu não falei com a Ellen, tá? Então é isso, a parte de comportamento. É... E muito legal, né? Assim, você olhar para essa parte dos medos, das rotinas, né? Porque a criança, ela, óbvio que ela não é um adulto para ela entender tudo o que está acontecendo, mas ela precisa ter uma certa flexibilidade, né? De rotina, de mudança e tudo mais. E então isso é uma nova perspectiva de ciência mesmo, onde relaciona a física quântica, a epigenética, a conexão entre a mãe e o filho, os sentimentos, a espiritualidade, a psicossomáticas. Então, assim, hoje a gente fala muito sobre doenças psicossomáticas. Então, o que é psíquico? É a psique, é a alma, o espírito. Então, é como se as doenças que vieram da alma expressando, manifestando no corpo físico, né? Então é muito profundo. E aí, fazendo toda essa análise aqui para trazer para vocês, eu achei essa frase num estudo científico numa leitura falando sobre física quântica e Jesus. Então, é um estudioso, né, sobre Jesus, trazendo sobre como que Jesus fazia sobre física quântica. E aí ele fala: ninguém jamais vai encontrar outro igual a si mesmo numa família, numa sociedade ou no universo. Então somos únicos, né? Cada um é único, mas não é independente. E nem pode negar na sua dependência dos outros. Então, se você conhece aquela pessoa que quer viver sozinha e isolada, essa pessoa não vai ser saudável, porque não tem como. Nós nascemos, nós fomos criados para viver em sociedade, né? Então, não é independente. A unidade, nas teses da física quântica, é a formação da rede cósmica universal que integra todas as criaturas e todos os seres como células de um único organismo vivo. Que a espiritualidade, a gente usa muito essa frase, né? Todos somos um. Então, gente, assim, é isso, né? Essa parte que eu queria trazer, mais existencial, e que faz muito sentido para mim em relação ao diagnóstico. E aí, aqui, quando eu queria muito que a Ellen trouxesse isso, ela vai trazer, na parte do diagnóstico, o que a gente fala? Buscando a medicina convencional, né? Então, o que a medicina convencional fala? Como que você vai fazer o diagnóstico? Observando o comportamento, analisando o que está fora do habitual, né? E é importante que você faça o diagnóstico sempre o mais precoce possível, para que você consiga, né, ter ações mais efetivas, né? Eu sempre falo isso. Quanto é um problema, né? Se você enfrenta esse problema logo, ele é menor do que se você deixar ele ficar muito grande. Se você enfrenta ele de frente, é melhor também, porque sempre que você olha ele de longe, ele parece maior. Então, enfrentar logo, enfrentar de frente faz toda a diferença. Para que isso não gere uma ansiedade exacerbada ou até depressão, que está bastante conectado, né? E aí, como que a gente pode ajudar? Que é o ponto alto do nosso encontro de hoje. Como que a gente pode ajudar de forma natural? Essa é a promessa da aula, né? Qual que é a promessa lá? Como você pode ajudar o teu filho naturalmente? Através da alimentação, do sono, da atividade física, do gerenciamento emocional, da rotina de bem-estar. E aí,
vamos falar agora de óleo essencial. Como que a aromaterapia pode contribuir para isso, né? Quando você olha para a raiz, basicamente a raiz é estresse, sono e hormonal. Essa é a raiz da ansiedade, né? Alimentação também. Então, a alimentação é a base da vida, né? Não tem como. Se você fizer tudo certo e você comer só bobeira, só fast food, não é isso. Não vai ter um corpo saudável, né? Então, precisa alimentação como premissa e estresse, sono e hormonal. E aí os óleos essenciais têm, por exemplo, os calmantes, os energizantes e os aterradores. E aí eu trouxe alguns exemplos. Então, tá muito nervoso? Tem a classe aí dos calmantes que podem ajudar. Tá muito sem energia? Tem a classe dos energizantes. Tá muito out, tá muito fora? É a parte dos aterradores, né? É trazer para o chão, né? Se você olhar, é basicamente tudo que é madeira, tudo que é raiz, tudo que é terra, né? Porque por isso que o contato com a natureza, né? Tem médico prescrevendo isso, os grounding, né? O que é o grounding? É o pé no chão, né? É o aterramento em português. E aí eu trouxe 7 óleos essenciais seguros para crianças, porque a gente está falando sobre ansiedade infantil, né? Qual é o primeiro? Camomila romana. É um óleo valioso, é um óleo caro. Aqui, caro assim, né? Caro é o que a gente fala, mas o valor dele é, obviamente, muito mais do que o preço dele. Mas aqui eu trouxe um overview dele de uma forma geral, mas ele pode muito ser usado na ansiedade. Como? Numa massagem, né? Eu não sou a pessoa que fala de usar camomila no difusor, porque eu acho que é um desperdício, porque a gota da camomila é uma gota valiosa, né? Então eu gosto de fazer uma sinergia, dar a cereja do bolo com a camomila romana e usar especialmente na rotina da noite, numa massagem na barriga, nas pernas, na planta dos pés, nas crianças. Isso vai ajudar muito na ansiedade e no sono. Lavanda, né? A lavanda é um óleo super ansiolítico. A lavanda ela tem o mecanismo de ação dela é a mesma via dos medicamentos sintéticos benzodiazepínicos. Se você é minha aluna, você já deve ter ouvido eu falar isso. Então, existe a classe dos medicamentos ansiolíticos benzodiazepínicos, que são aqueles todos que terminam com an, né? Alprazolam, citalopram, né? E eles todos copiam o mesmo mecanismo de ação, as mesmas vias da lavanda. Então, eu gosto muito da lavanda, inclusive no uso interno, né? Na minha gestação, gente, eu fiquei muito ansiosa no final, porque ela durou mais do que a minha humilde expectativa, né? Que expectativa não existe, né? É uma frustração sempre. Eu achei que eu ia parir o Kai com 38 semanas e o Kai nasceu com 42. Então, ou seja, eu fiquei um mês grávida a mais do que eu imaginava e eu fiquei super ansiosa no final. E eu usava muito lavanda no uso interno. Então, o que eu fazia? Eu pingava uma gota embaixo da língua. Então, a lavanda é um óleo super seguro, né? Existem estudos científicos que demonstram que o uso da lavanda em camundongos, em hiperdosagens, não apresentaram nenhum efeito adverso em como o corpo, na bioquímica do corpo. Então, a lavanda é um óleo muito seguro, dependendo da idade da criança. Eu mesmo já fiz assim, a lua tá, eu vejo que ela tá hiperativa, eu falo, filha, deixa eu pingar uma gotinha da copaíba embaixo da tua língua. Filha, deixa eu. A lavanda tem um gosto mais ruim, né? Assim, ruim assim, ela é uma flor. Então eu sempre falo que dá uma sensação que você tá tomando um perfume. Mas a copaíba é um óleo que nossa, eu vejo que eles estão muito ativos, uma copaíbinha aí embaixo da língua. Eu sempre faço isso assim, sempre assim, pontualmente, mas se eu sinto necessidade, eu faço com muita tranquilidade. Uma coisa que eu queria trazer é a lavanda, ela pode ser misturada, né? Pode ser misturada com a laranja, que se eu não me engano, até o óleo número 3. Mas existem algumas crianças que não se acalmam com a lavanda, e eu estava lendo um estudo que fala que a lavanda é um óleo muito milenar, né? Um óleo muito antigo, é um dos primeiros óleos essenciais da história, né? Dos registros da história da humanidade. E isso acaba fazendo ela ter uma carga, é, uma carga tipo geracional muito forte. E isso pode fazer com que seja muito
pesado para as crianças. Então, tem muita criança que realmente prefere um óleo mais leve, como se fosse uma laranja, por exemplo, que é um óleo mais alegre e que também é ansiolítico. Então, a laranja no difusor, o tempo todo. Além dela ser mais acessível, né? Então não dá dó de você jogar ali 4, 5, 6 gotas de laranja no difusor. Ela vai trabalhar tanto a purificação do ar, quanto a elevação do humor, quanto a ansiedade. Incrível, né? A laranja é um óleo ótimo. A bergamota é um óleo que eu uso. Eu fiz 2 sinergias novas, para a Lua e para o Caio. E aí, eu coloquei bergamota, óbvio, eu sempre coloco. Por quê? Porque a bergamota, ela é um cítrico que tem o linalol, que é o ativo principal dos cítricos, que está no limão, na laranja, em todos os cítricos. E aí, também ela também tem um ativo que é o limoneno, não, ela tem o limoneno, desculpa, gente, eu preciso tirar as notificações do meu WhatsApp, porque eu tô com ela ativa e eu tô olhando aqui, fica aparecendo, eu me desconcentro, me desculpem, tá? Eu preciso fazer isso porque eu não consigo. E aí, vamos lá, voltando, me perdoem. A bergamota tem 2 ativos. O principal é o limoneno, que é o mesmo dos cítricos, que é o que está na laranja, que é o que está no limão, que é o que está nos cítricos, né? O limoneno, no grapefruit, na laranja. Mas ela tem também o linalol, que é o mesmo ativo que tem na lavanda. Então, a bergamota é um cítrico que, ao mesmo tempo, alegra, também acalma. E a propriedade vibracional, energética, emocional da bergamota é a autoaceitação, que, no meu ponto de vista, é o caminho do sucesso, do você saber quem você é. Porque se você se aceita, você está em paz. O problema é a gente viver a vida inteira querendo ser uma coisa que a gente não é. Então, a bergamota ajuda na autoaceitação. Eu amo bergamota nas crianças, né? Quem é mamãe natureba aí sabe que eu sempre falo da bergamota e uso muito a bergamota nas sinergias que eu faço para as crianças. O gerânio também é um óleo que eu adoro, porque é uma flor também. E a Esther está comentando que a bergamota ajudou muito no medo de dirigir e de saber que eu era capaz. A bergamota é o óleo que faz você se sentir boa o suficiente para executar uma ação. Bergamota é incrível, né? Então, muito bom também. A bergamota já é um cítrico um pouco mais caro, então eu tô dando a minha perspectiva, né, gente? Porque caro e barato, obviamente, depende de cada um. Mas a bergamota é um cítrico mais valioso, então eu prefiro usar a bergamota mais na sinergia do que ficar tacando ela no difusor. Eu prefiro o difusor, óleos mais baratos mesmo. Pontualmente a gente põe, óbvio, ou com uma quantidade menor, com certeza. Mas para o seu difusor funcionar sempre, eu vou nos cítricos, por exemplo, na laranja, né? São ótimos. E o gerânio é uma flor, as flores trazem o quê? Calma, né? O gerânio é um óleo super seguro para criança e que também vai trazer a questão do amor. Então, aquela criança que precisa se sentir mais amada, o gerânio é um óleo muito bom. E eu gosto muito de combinar o gerânio com a bergamota, porque eu acho que essa dupla é tipo a forma como a gente pode ajudar os nossos filhos a serem, a fazerem aquilo que eles foram criados para fazer. Porque o gerânio, porque eu acredito que para uma criança ser um adulto pleno no seu propósito, na sua alegria, no seu caminho, ele tem que, aceitar quem ele é, a bergamota trabalha isso, e 2, se sentir amado, né? É o amor próprio, é a autoestima, né? Se você se sente amado, e não tô falando amado só pela tua mãe ou pelo teu marido, mas se você se sente um ser repleto de amor, que é o que o gerânio faz, né? O gerânio traz isso, você tá aí desbloqueado para viver a vida que você foi criado para viver. Então eu amo usar o gerânio nas crianças. Tá fazendo sentido por aí? O lemon, né, é um óleo também que eu gosto bastante. Ele também ajuda bastante nessa parte de regulação neurológica, apesar da gente não falar muito sobre ele nesse âmbito, mas ele também é um óleo que dá para você fazer uma mistura, especialmente durante o dia, sabe? Então, fazer uma mistura com o cedro, uma madeira,
com frankincense, por exemplo, com o gerânio, né? Só cuida porque eles são fotossensíveis, né? Então você não pode usar e sair no sol porque pode queimar a pele, porque ele é extraído da casca do fruto, né? E tem esses ativos que têm essa hipersensibilidade, essa fotossensibilidade, beleza? E o último dos 7 top óleos essenciais para ansiedade é o nosso amado frankincense, né? Se você é uma mamãe natureba, com certeza o frankincense é o seu querido, né? Se você é cliente também da doTERRA, muito provavelmente você já sabe que esse óleo é incrível e é um óleo que trabalha muito a inquietação. Então, aquela criança que é muito agitada, ela, sabe, traz mais para agora, né? E e aí, aqui, para a gente caminhar para o final, eu trouxe uma sinergia que chama Don't Worry, Be Happy, que é o Não Se Preocupe, Seja Feliz, né? Que é uma sinergia que mistura a toranja, a camomila romana e a laranja e o ylang-ylang, tá? Então, ele tem aí flor e cítrico. E aí, nossa, tá digitado errado laranja aqui. E aí você pode colocar essa quantidade de gotas no frasco de 10 ml, completar com um óleo de coco fracionado, que inclusive quem é cliente da doTERRA hoje, o óleo de coco está em promoção. Alguém já aproveitou a promoção de hoje? Eu ainda não aproveitei, mas eu espero terminar aqui e fazer o meu pedido, né? Porque está incrível. E aí você vai usar diariamente, como se fosse um perfuminho mesmo. E aí aqui eu te dou a sugestão de quais são os pontos principais. Então, os pontos de pulsação, a nuca, atrás da orelha, no antebraço, no peito e inalando profundamente também. Eu tenho um outro livro aqui que eu queria ter transformado eu ia falar story, que eu queria ter transformado num slide, mas não deu tempo. E esse é um livro muito, ai, fugiu a palavra, quando alguma coisa é muito cuidadosa, conservador. É um livro muito conservador, assim, ele só usa óleos bem seguros e é um livro para Essential Oils for Mama and Babies. E aí tem aqui alguns capítulos, né? E aí ele traz o capítulo para quem está grávida. Tem alguma gestante na sala? Se tiver, anota aí. Se não, você pode encaminhar para uma amiga sua que estiver grávida e que estiver se sentindo ansiosa. E aí ele mistura a toranja, a camomila romana e a laranja. Então, bem seguros para gestante. E numa outra sugestão, ele mistura a bergamota, a toranja e a lavanda. Tem gestante aí? Não vi se alguém mandou aqui. Aí o outro é para ansiedade no parto e no pós-parto. Tem alguma mãe puerpéria aí? Se tiver, ele fala da grapefruit, a toranja, a lavanda. Desculpa, gente, eu tô com a garganta meio arranhando. E aí ele fala do grapefruit, da lavanda, da salvia esclareia e da camomila romana. Ele fala também da mistura da laranja com grapefruit também. E numa outra que ele fala do frankincense, da lavanda e da camomila romana, tá? Qualquer coisa, vocês voltem à gravação para vocês anotarem, se vocês fizerem sentido. E aí, pensando nas crianças, né? Ele dá a mistura de lavanda com laranja, que eu amo, e na lavanda com o grapefruit. Ele ainda dá uma outra opção de você misturar lavanda com camomila romana, que vai ser para bem acalmar mesmo, tá? A tangerina também, a bergamota. Então, ele faz aí algumas sugestões. Eu queria ter transformado em slide, mas não deu tempo. Mas o que eu quero trazer para vocês com esse exemplo é que, na real, você pode misturar o que você quiser. Por quê? Porque você tem que seguir a sua intuição, o que você tem em casa. Então, você pega esses 7 óleos essenciais que eu te falei que são seguros e mistura numa concentração de mais ou menos 5 gotas cada um para 10 ml e mistura o que você tem. Lavanda, laranja, tangerina, grapefruit, bergamota. Mistura uns 4, escolhe uns 4 que tá bom já. E aí você faz a sinergia para você.
E uma coisa que eu gosto muito de fazer é fazer a mesma sinergia para a mãe e para o filho. E aí os dois usarem, ou usar a mesma, mas usar separado é bom também. Então já faz e já deixa ele levar para a escola, já coloca ali no chaveirinho da bolsa da escola, usa quando você estiver sentindo saudade da mamãe, usa quando você estiver se sentindo nervoso, usa quando você machucar. Mas faz dele, isso chama âncora olfativa. É a criança, quando ela está longe de você, ela ter alguma coisa para ancorar você ali, né? E os aromas são incríveis para isso, até bioquimicamente falando, porque eles realmente transformam o nosso estado de sentir, né? Por isso que quando você inala um óleo essencial, você viaja no tempo, no local, na memória, porque ele trabalha no sistema nervoso límbico, ele trabalha nas nossas emoções, ele trabalha nos nossos sentimentos. Então, isso é fazer uma âncora aromática, né? Então, você vai fazer para você, para ele, e vocês vão também criar um elo vibracional, porque os óleos essenciais têm frequências, vibrações. Então, essa sinergia que você faz intencionalizando, faz desejando, visualizando aquilo que ela vai trazer de calma para você, para o teu filho, o alinhamento entre vocês, a conexão entre vocês, porque quanto mais claro para você tiver quem você é e quais são as suas feridas, mais fácil você vai curar elas para você fazer essa cura geracional, passando para os teus filhos. Então não é num lugar de culpa, mas é num lugar de responsabilidade, porque muitas vezes a gente não procura cura para a gente, mas se a gente sabe que a cura vai impactar no nosso filho, a gente vai ter uma motivação extra, uma força extra, não vai ser uma cura esforçada, não é um esforço, é uma energia extra que vai vir para você poder curar e aí isso refletir no seu filho, porque a gente fala isso, né? Quem é mãe sempre fala, ah, faz em mim, mas não faz para o meu filho, porque dói mais. Então, se cura por ele, né? Nem que seja por ele, por você também, óbvio. Se você está aqui, se você está ouvindo isso, obviamente você está conectado com tudo isso, mas não é à toa. Mas ainda assim, às vezes na rotina a gente esquece, a gente se negligencia. Então, coloca isso como uma prioridade, porque isso vai curar o teu filho. E aí isso vai ser inegociável para você, né? E aí, caminhando aqui para o último slide, esse aqui é o slogan do Clube Mamãe Natureba, né? Filhos fortes, saudáveis e livres de remédios. E o conhecimento liberta, né? Quando você tem acesso ao conhecimento, você tem segurança e você tem autonomia. E quando você segue a sua intuição, é mais leve, é sem culpa. Porque eu sempre falo isso, quem é minha aluna também já deve ter ouvido. Nenhuma mãe toma uma atitude pensando que não vai ser boa. Às vezes você toma uma menos pior, dentro das possibilidades, mas sempre quando você toma uma atitude, você toma com a intenção daquilo fazer bem para o teu filho. Você nunca vai falar, eu vou fazer isso porque isso aqui vai fazer mal para ele. Não, você faz aquilo porque você, dentro da sua consciência, aquilo é o melhor que você pode fazer. Tem comparação, mas dentro da tua realidade. Então, à medida em que você segue a tua intuição, é mais leve, porque você está fazendo o teu melhor, você está fazendo aquilo que está queimando no teu coração, você está fazendo aquilo que você está sentindo que você tem que fazer. E é sobre sentir, né? É sempre sobre sentir. E os óleos essenciais são sobre sentir. E aí, se vocês quiserem falar alguma coisa, ó, deu 1 hora certinho, né? O nosso encontro. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente encerra o conteúdo aqui. Eu posso ainda ficar mais uns 5 minutinhos com vocês. E se você já é minha cliente, ou se você já é minha aluna do Clube Mamãe Natureba, muito obrigada. Eu sou muito grata por você confiar em mim. Eu amo a sua vida, de verdade. E o que eu puder fazer para eu ajudar, para eu contribuir, vocês contem comigo, né? Através do grupo de cliente, através do grupo Mamãe Natureba. Eu. A Esther falou, só dizer que você é muito maravilhosa e seu conhecimento tem que chegar a milhões de mães e mulheres. Eu te honro também, amiga. Estamos juntas, estamos completamente juntas nesse rolê que é a vida, né? Essa incrível vida. E se você ainda não é minha aluna, ou se você ainda não é minha cliente, chegou a hora, né? Então me chama, me manda mensagem, meu Instagram. Lá você tem um link que você fala comigo no WhatsApp também. Me chama lá, que vai ser um prazer, um privilégio te atender. E
e você acessar aí todos os produtos e o conhecimento que eu tenho para compartilhar, tá bom? Gente, é isso. Muito grata. Tá bom, amiga. Eu fico 5 minutinhos para falar com você, sim. Eu fico, que eu tenho uma mentoria agora para fazer na sequência, mas eu posso, tá bom? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Se não, eu vou encerrar nossa gravação. E aí a gente para por aqui. Cadê? Muito obrigada, gente. Muito obrigada. E se você quiser ver de novo, quem é cliente e Mamãe Natureba vai receber esse conteúdo, tá? O e-book, exclusivo para quem é minha cliente. E a gente vai subir no canal do YouTube também. E fica de olho, porque eu vou reagendar com a Ellen para a gente fazer um bate-papo com a nossa médica incrível. E é isso. Tá bom, meus amores? Fiquem bem, fiquem com Deus. Muito obrigada e até mais. Aloha!